Notícia importante para o Fluminense: o clube já se manifestou oficialmente sobre o assunto. Além disso, Mano Menezes soltou o verbo após a derrota de ontem, falou sobre algumas decisões que ele tomou para essa partida e comentou um pouquinho também sobre o Felipe Melo, que acabou falhando no gol do Luiz Henrique, que por sinal não comemorou. O moleque de Xerém fez o gol e não comemorou. Falou também sobre esse assunto. Resultado muito ruim para o Fluminense, que retorna à zona de rebaixamento. A gente vai falar sobre isso e muito mais nesse vídeo aqui. Então desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente volta a falar do Flusão. O resultado da noite de ontem no Maracanã foi péssimo para o Fluminense. A gente voltou a perder para o Botafogo. Estamos desde 2022 sem ganhar um clássico vovô. E para piorar a situação, com essa derrota, com aquele gol no finzinho, o Fluminense retornou à zona de rebaixamento. No momento, o tricolor é o 18º colocado, com 27 pontos em 26 jogos disputados. É verdade que o Fluminense tem uma partida a menos que o Corinthians, por exemplo, que é o 17º colocado, mas o Criciúma, que é o 16º, primeiro fora da zona, tem um jogo a mais que o Fluminense, né? Então tem duas partidas a menos que o Corinthians e que o Vitória, que também estão ali nessa briga, nesse balaio lá embaixo, mais uma partida a menos que o Fluminense. Então uma situação muito delicada. Inclusive a rodada foi bem ruim para o tricolor, porque o Corinthians, que agora nos ultrapassa, venceu e venceu bem o Lanterninha Atlético Goianiense, meteu 3-0, né? Não tomou conhecimento, passou por cima, e o Vitória venceu o Juventude por 1-0. Então o cenário de momento é o Fluminense em 18º com 27 pontos em 26 jogos, o Corinthians logo acima tem 28 em 27 jogos, o Criciúma também tem 28, mas só 25 jogos, como eu disse, um jogo a menos que o Fluminense, 2 a menos que o Corinthians, o Vitória, mesmo os 28 pontos, em 27 jogos, e o Grêmio ainda está aqui, né, nesse bolo, mas eu não consigo considerar. O Grêmio tem 28 pontos, mas tem só 24 jogos, ele tem um jogo a menos que o Criciúma, ou seja, 2 jogos a menos que o Fluminense, 3 jogos a menos que o Corinthians, está em 14º, está ali pela pontuação, né, muito próximo dessa galera, mas eu não coloco o Grêmio, pelo menos nesse momento, nessa briga contra a degola. A situação do Fluminense então se complica um pouquinho, né? Acho que o resultado pior, na verdade, foi contra o Juventude. A gente tomar aquela virada lá que não podia, né? Ali a gente podia abrir 5 pontos da zona de rebaixamento, tomamos a virada, perdemos o jogo. A partida contra o Botafogo é um jogo difícil, o Botafogo briga lá em cima, briga pela liderança, né? Um dos líderes do campeonato. Então, claro, clássico a gente tem que ganhar, não tem desculpa, mas era um jogo em que poderia acontecer de fato uma derrota. Para mim o resultado pior foi contra o Juventude. Só que, claro, o cenário da partida de ontem acho que deixa tudo mais doloroso para o torcedor do Fluminense. Então, voltar à zona de rebaixamento nesse momento é muito ruim, né? E o gol foi marcado pelo Luiz Henrique no finalzinho, requintes de crueldade, né? O moleque de Xerém metendo um gol ali no finalzinho, e ele, por sinal, não comemorou, né? Falou sobre isso, inclusive, disse sobre não comemorar gols contra o Fluminense. Eu abro aspas aqui para a declaração do atacante do Botafogo. Sempre o respeito, foi o clube que me revelou para o futebol, então sempre que eu jogar contra e eu fizer gol, nunca vou comemorar, sempre vou respeitar a instituição do Fluminense. Essa foi a declaração do Luiz Henrique, que além de moleque de Xerém, a gente sabe, né, é torcedor do Fluminense, então para ele deve ter sido um pouco doído, né, ter feito esse gol, mas claro, pela parte profissional, que eu sei que é o mais importante para ele e para qualquer jogador nesse momento, foi muito bom. Hoje ele defende o Botafogo, ajuda o Botafogo no Campeonato Brasileiro e faz esse gol da vitória contra o Fluminense com requintes de crueldade para nós, né? O Luiz Henrique foi muito mal vendido em 2022 para o Real Betis, agora retorna ao futebol brasileiro para um rival nosso. Ver o Fluminense perder para o Botafogo e ainda perder com um gol marcado por ele é uma coisa que pelo menos a mim incomoda e incomoda muito. E o Mano Menezes falou na coletiva pós-jogo sobre algumas decisões que ele tomou na partida, né? O Fluminense optou por poupar alguns jogadores, o Cauã Elias e o Ganso, por exemplo, não começaram jogando. Na lateral esquerda, o Marcelo foi o titular, em vez do Diogo Barbosa, que jogou a partida contra o Atlético Mineiro, ou até mesmo Gabriel Fuentes. A gente vai conversar bastante ainda sobre isso. Eu vou colocar a declaração do Mano Menezes aqui na tela para a gente debater, mas antes eu vou lembrar você que está ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp, e nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Então corre no link do comentário fixado, clica lá, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir, e a partir desse momento vai receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão.
Beleza? Vamos colocar aqui na tela a declaração do Mano Menezes na coletiva pós-jogo, falando sobre as escolhas que ele teve no time do Fluminense. Se liga aí. Boa noite a todos. Penso que a gente tinha pela frente um time extremamente forte, líder do campeonato, fisicamente forte, que é o que o Botafogo é como característica. E a gente vinha de um jogo em que se exigiu muito na quarta-feira. Hoje é sábado, são poucas horas depois. E dentre os levantamentos que fizemos, das análises que se faz dos jogadores em termos de desgaste, nós tínhamos alguns com um risco elevadíssimo. E se a gente os colocasse hoje desde o início para fazer 70 minutos, que é quando você coloca um jogador para iniciar o jogo, mais ou menos é a estimativa, nós estaríamos correndo sério risco de perdê-los. E é só olhar em volta aí para ver. Não preciso eu aqui ficar inventando coisa, todo mundo perde jogador a toda rodada, porque as coisas são assim, né? Então a gente não poupou porque achou que ia ficar pior. A gente tirou porque achou que fisicamente o time ia estar mais forte para a primeira parte do jogo. Acho que fizemos um jogo muito parelho, muito disputado, um clássico que foi bastante estratégico dos dois lados, um clássico que foi tentando se achar solução para resolver os problemas durante todo o tempo. E se encaminhava para um 0-0. Acho que até é justo pelo que as duas equipes fizeram. E aí tivemos o lance final. É óbvio que é um erro, não precisamos aqui falar sobre mais nada. Podemos discutir se houve alavanca da falta, que eu acho que houve, mas é uma questão minha, pessoal, de opinião. Assim como acho que houve o pênalti no primeiro tempo, é minha questão, opinião pessoal. Mas a gente acaba sofrendo um gol num momento muito duro, muito difícil, não permite nem reação, né? Quase que empatamos com o lance do Ganso, ainda que fez uma conclusão muito bonita. Mas é bastante doído você terminar um jogo nesse nível. Pois é, o Mano Menezes fala aí sobre a partida, né? De fato, foi um jogo muito parelho. E o Fluminense acaba tomando um gol no finalzinho, que acaba tornando tudo mais dolorido. Nessa eu concordo muito com ele, né? E vale lembrar, ele opta por botar o Marcel na lateral esquerda, o Lima começa no lugar do Paulo Henrique Ganso e o Germancano lá na frente, no lugar do Cauã Elias. Ele fala da questão do desgaste, né? De fato, você para pensar, os caras até entram no segundo tempo, mas jogam menos minutos do que se começassem como titular. O Cano precisa recuperar esse ritmo de jogo, eu não acho nenhum problema ele ter optado por isso, ainda mais visando o jogo do meio de semana. O Lima no meio campo, também no lugar do Paulo Henrique Ganso, eu acho que é a escolha correta, um cara que fez o gol, inclusive, da vitória contra o Atlético Mineiro. E a outra opção era quem? Renato Augusto, pelo amor de Deus. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu fui muito a favor da contratação do Renato Augusto, me arrependo muito, sempre que eu posso eu venho aqui, peço desculpa, porque pelo amor de Deus, né? Renato Augusto, até agora a passagem dele pelo Fluminense não existe, então eu concordo em colocar o Lima de titular no lugar do Paulo Henrique Ganso. Eu acho que o que pode causar alguma discussão é a lateral esquerda, não pela atuação do Marcelo, mas pelo fato do Gabriel Fuentes ter sido contratado. A gente sabe que ele não pode jogar a Copa Libertadores da América, só pode jogar o Brasileirão. Aí beleza, você preserva o Diogo Barbosa? Ok, até me surpreendeu muito o Diogo Barbosa ter sido titular na quarta-feira, as informações que a gente tinha de que talvez ele conseguisse jogar o jogo da volta, e aí conseguiu jogar a partida de ida, foi substituído no segundo tempo, é verdade, mas conseguiu ser titular. Beleza, você preservar o Diogo Barbosa nesse jogo também acho completamente normal e aceitável. A questão é, o Gabriel Fuentes veio pro Brasileirão, e aí nesse jogo você acaba optando por botar o Marcelo e o Gabriel Fuentes não. O Marcelo pode jogar na Libertadores, o Fuentes não. Enfim, decisões ali do Mano Menezes, eu não acho que foi isso que impactou na partida também, né? O Marcelo fez uma partida boa contra o Botafogo ontem, então o problema não foi esse, mas é uma questão que me chamou um pouco a atenção quando eu vi a escalação dessa partida. Agora o Mano Menezes vai falar um pouquinho da decisão da zaga, né? A gente teve o Thiago Silva poupado, a gente sabia que isso iria acontecer, né? As informações eram essas, ele saiu machucado no jogo de quarta-feira contra o Atlético, e aí trouxemos essa informação ao longo da semana, o Vitor Lessa trouxe, a gente
comentou aqui com vocês, né, que o Thiago Silva não teve nenhuma lesão detectada no exame, perdão, mas naturalmente seria preservado nesse jogo para não forçar a situação dele e estar em condições para jogar a partida de quarta-feira. Aí no miolo da zaga, como o Thiago Santos estava suspenso, a tendência era o Antônio Carlos titular e a dúvida era quem jogaria ao lado do Antônio Carlos. Você tinha o Manuel e o Felipe Melo brigando pela posição e o Manuel acabou sendo o titular e o Felipe Melo entrou no segundo tempo. Mano Menezes falou sobre isso também. Acho que falar sobre o Felipe Melo hoje seria quase uma covardia. Eu vou me permitir não falar individualmente, porque eu acho que não é correto falar. Mas sobre as escolhas de iniciar o jogo, a gente optou por Marcelo, para jogar do lado. E achou que Manuel ficaria mais equilibrado por ser um jogador de mais velocidade do setor, porque ia ser necessário a gente fazer coberturas. O Botafogo tem jogadores que atacam bastante o espaço aí, são jogadores fortes. E acho que funcionou bem a nossa escolha. E assim vai continuar sendo. Tá aí então o Mano Menezes explicando por que o Manuel foi o escolhido, né? De fato, é um jogador mais rápido, mais veloz do que o Felipe Melo. Eu acho que a decisão foi correta, né? E aí no final do jogo o Felipe Melo acaba entrando e, enfim, acontece o que a gente sabe, o Felipe Melo falha feio no gol do Luiz Henrique. O Mano Menezes, eu acho que ele também toma a atitude correta como treinador, né? Não adianta, todo mundo viu que o Felipe Melo errou, não adianta. O que ele vai falar ali, né? Vai o quê? Vai jogar pedra no cara? Enfim, não tem muito o que falar. O que a gente pode falar aqui, analisando e como torcedor, é que, de fato, né, a gente está vendo que o 2024 do Felipe Melo tá bastante difícil, né? Bastante complicado. É um jogador que com o Fernando Diniz era titular absoluto e era um cara que ano passado foi essencial, foi crucial para o Fluminense ser campeão da Libertadores. Mas o ano passou, o tempo passa, ele tá voltando de lesão também, é um cara de 41 anos de idade, né? É algo que pesa e pesa muito. Tem tido muita dificuldade de conseguir render em alto nível. Eu até sou suspeito para falar, a galera que acompanha mais aqui a Central sabe muito bem o quanto eu gosto do Felipe Melo como jogador. Eu considero um grande ídolo do Fluminense, na minha modesta opinião, o maior do Fluminense. Então, assim, é um cara que eu gosto demais. Mas, de fato, né, tá difícil de vê-lo dentro de campo. Ele tem feito partidas ruins, tem, de certa maneira, até comprometido o Fluminense. Na minha maneira de enxergar, tá, o Felipe Melo já deixou bem claro que ele tem o desejo de ser treinador após o fim da carreira dele. Eu acho que ele vai ser um grande treinador. O Fluminense, ele tem contrato com o Fluminense até o final do ano. Eu acho que o Fluminense tem que já começar a sentar com ele para pensar no que vai ser no pós-carreira. Acho muito complicado o Felipe Melo renovar ainda esse contrato que acaba no final do ano. Acho que o Fluminense não pode perder o Felipe Melo enquanto ativo, no sentido de, cara, eu acho que ele vai ser um grande técnico, ele tem esse desejo. Então, se eu tô lá com a caneta, e claro, é muito fácil falar daqui sentadinho, né, na frente da câmera, mas eu estando com a caneta, eu procuraria ver alguma maneira de manter o Felipe Melo dentro do clube, não sei, em Xerém, treinar alguma categoria do Fluminense, já que ele tem esse desejo de ser treinador, então começar aos pouquinhos ali. É um cara que, repito, eu vejo muito potencial para ele no pós-futebol, né, como treinador, e eu acho que o Fluminense deveria trabalhar isso. Dentro de campo, infelizmente, cara, o físico do Felipe Melo tem atrapalhado muito, né? A gente vê o Felipe Melo com muita dificuldade, é um jogador que para ter arranque, para ter explosão, tá um pouco mais difícil, dificilmente já estava conseguindo jogar as partidas completas, já desde a época do Fernando Diniz, né? Desde o ano passado. Então eu falo isso com muito pesar mesmo. Mas ontem ficou salgado, né? Ali o lance, eu até discordo, não achei falta, tá? Eu achei que foi um lance normal, o Gregory roubou na bola e é isso. O Luiz Henrique saiu na cara do gol, um abraço, né? Ali no finalzinho, a gente acabou perdendo o jogo por conta desse lance tão crucial. Bom, essa é a maneira que eu enxergo a situação. É claro, eu quero saber de você que está aí nos assistindo. O que você acha disso, né? Felipe Melo, o que você falaria sobre o Felipe Melo nesse momento, né? Tem condições ainda ou você é da turma que acha que o Felipe Melo tem que urgentemente se aposentar? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Tem uma notícia muito importante também para trazer aqui. O Fluminense se pronunciou já de maneira oficial sobre o assunto. E antes de falar um pouquinho sobre ela, eu vou rapidamente aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui da Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda um abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Mário de Blumenau, para o Marcos de Souza do Rio de Janeiro, Assis de Manaus, Alfredo de Angra dos Reis, da Mata de Petrópolis, César de Niterói, Edson de São Gonçalo, Leonardo José de Volta Redonda e para o Delmiro Gil de Minasul
em Goiás. Um abração para a galera tricolor ligada aqui na Central. Convite sempre reforçado para você que está aqui nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome em algum vídeo? Comenta aí embaixo, me diz o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa situação. O Fluminense já se pronunciou de maneira oficial, né, nas suas redes sociais sobre o meia Nonato, né? O Nonato, ao longo da partida de ontem, acabou sendo substituído depois de ali um choque de cabeça. Ele chegou a ficar até alguns minutos desacordado e saiu de ambulância do Maracanã. O Fluminense informa de maneira oficial que o jogador teve uma fratura no nariz detectada durante os exames de imagem que foram realizados no hospital de referência justamente após o lance. Ele está internado em condição neurológica normal, mas segue em observação e terá que passar por cirurgia no nariz. Então, assim, felizmente está tudo bem com o Nonato, né? Vai precisar passar por essa cirurgia para se recuperar, mas nada muito mais grave além disso. Agora, dentro de campo, o Nonato vai desfalcar o Fluminense por algum período, já que ele vai passar por essa cirurgia. E isso acaba ligando um sinal de alerta muito grande para nós, porque o Fluminense tem poucas opções no setor, gente. Vale lembrar, né? O titular é o Bernal, ao lado dele é o Martinelli. O reserva imediato é o próprio Nonato. E tem o Vitor Hugo, que é uma grande incógnita, ainda não estreou pelo Fluminense. A gente não sabe o que pode esperar desse jogador, veio do Cascavel sem grande destaque. E além disso tem o quê? Tem o Lima, que pode jogar improvisado ali no setor, chegou a jogar contra o Atlético Mineiro, mas o Mano Menezes utiliza ele mais pra frente, né, mais adiantado. Jogar de volante era uma coisa mais no Fernando Diniz. O Fernando Diniz usava muito o Lima como volante. Então a baixa do Nonato nesse momento é algo muito preocupante para o Fluminense, porque a gente fica com poucas opções. Se o Martinelli, por exemplo, toma um terceiro amarelo, um Bernal toma um terceiro amarelo, quem que vai jogar no meio campo? Você vai adiantar o Thiago Santos para voltar a ser volante, mesmo estando bem na zaga? Vai recuar o Lima? O que vai acontecer? Vai apostar no Vitor Hugo, que ainda é uma grande incógnita pra gente? Não sei, né? Tem o Gabriel Pires, está treinando ali no Fluminense, né? Não tem sido relacionado e tal, mas tem contrato, tá treinando, é volante. Será que poderia ter um retorno dele? Eu não gostaria, porque é um jogador que tecnicamente eu acho abaixo, não me agrada nem um pouco o Gabriel Pires, mas a gente pode acabar vendo, né, ele ser relacionado de uma maneira emergencial aí por conta da falta de opções de jogadores do Fluminense no setor. E a gente lembra, né? Você olhar para o sub-20 do Fluminense, o principal expoente, vamos dizer assim, para subir era o Gustavo Dono, volante do sub-20, mas ele também teve uma lesão no joelho, né? Vai ficar bastante tempo fora, tá sem condições. Então, assim, nem no sub-20 eu vejo muita gente pronta para subir, para atuar ali no time profissional nessa posição em caso de necessidade, já que o Nonato vai passar por essa cirurgia e vai ficar algum tempinho aí de fora. Situação bem delicada para o Fluminense, mas a gente deseja a melhor sorte do mundo aí para o Nonato na sua recuperação, que ele consiga melhorar o mais rápido possível e voltar a estar à disposição do Mano Menezes. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você, tricolor. Agora convido você a deixar um comentário aqui embaixo. O que o Fluminense tem que fazer nessa posição de volante? Vale a pena reincorporar o Gabriel Pires? Tem algum jogador do sub-20 da base do Fluminense que você acha que poderia subir ao profissional para atuar nesse setor? Comenta aí embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.